Se você conhece Jogos Vorazes, sabe que a arena é um lugar em que 24 adolescentes têm que lutar até a morte. Mas o que isso tudo tem a ver com a fome? É o que você vai entender hoje. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo à 76ª edição do Brincadeira. Esse aqui é o Luago nos Livros, o canal de literatura mais científico dessa internet. Jogos Vorazes é uma trilogia de ficção científica distópica escrita pela Suzanne Collins e se tornou um marco da literatura jovem devido ao sucesso global que teve. E desde o lançamento do livro em 2008 e posteriormente com o lançamento do filme em 2012, as pessoas usam Jogos Vorazes para conversar bastante sobre questões políticas, governos autoritários e etc. Mas hoje eu quero usar o livro para falar sobre uma questão que pode não ser tão evidente assim para alguns, mas que é de suma importância para o desenrolar dessa história, que é a fome. No original, a série se chama The Hunger Games, hunger sendo fome. Seria como os Jogos da Fome numa tradução um pouco mais literal. Aqui no Brasil, o título não usa a palavra fome, mas sim voraz, que adiciona um pouquinho mais de significado para essa história. Voraz, de acordo com o dicionário Michaelis, quer dizer que devora, que come com avidez, devorador. E ele traz alguns exemplos sobre o seu uso, que tem a capacidade de arruinar ou destruir, destruidor, destrutivo, que é muito ávido, ambicioso. Ou seja, voraz em português é uma palavra que está associada ao ato de comer, mas que pode ser utilizada em significados mais abstratos, como ambição, destruição, ruína. E convenhamos, isso traz um significado mais claro sobre a proposta dos Jogos Vorazes, né? Uma competição que você tem que matar os seus concorrentes. Isso é porque a gente associa a palavra voraz a esses significados mais abstratos mesmo. A gente entranhou esses usos para a palavra voraz no dia a dia e às vezes a gente até esquece que a palavra voraz vem do ato de sentir fome. Mas então, respondendo à pergunta desse vídeo, como a fome está ligada aos Jogos Vorazes ou aos Jogos da Fome? Caso você não se lembre, aqui em Jogos Vorazes nós temos uma realidade futurística em que a América do Norte foi inundada. Os países foram fragmentados e disso tudo surgiu uma única nação, chamada Panem. E quando eu digo América do Norte, eu estou excluindo o México da mesma forma que a autora fez. Porque eu acho que ninguém se lembra que México faz parte da América do Norte, né? Mas quando a gente procura lá mapa de Panem, o México nunca está incluído no rolê. Panem é dividida em 14 segmentos, sendo 13 distritos mais a capital. Mas aí teve uma grande guerra, a capital dizimou o distrito 13 e criou os Jogos Vorazes para lembrar toda a população quem é que manda ali na jossa toda. Resumindo aqui a situação. Mas diante desse cenário pós-apocalíptico que a gente tem aqui, porque a questão ambiental é importante para esse livro, nós não temos um mundo tão próspero igual a gente tem hoje. E por mundo eu quero dizer de novo Estados Unidos e Canadá. Então a capital concentra a riqueza e os recursos e os distritos são forçados, então, cada um à sua maneira, a fornecer suplementos para a capital. Então a gente tem o distrito responsável pela energia, o distrito do carvão, o distrito da costura para fornecer roupa. E as pessoas desses distritos vivem em condições miseráveis, porque não tem comida para todo mundo, eles passam fome mesmo. E a comida que tem, por ser escassa, é absurda de cara. A própria população dos distritos não pode usufruir dos recursos que eles mesmos produzem, só a capital. E isso não é homogêneo dentro de Panem. A gente sabe que tem alguns distritos que são um pouco mais ricos que outros, mas de qualquer forma, nenhum distrito é tão rico e abundante igual a capital. No sistema de Panem, todos os distritos servem a capital. Os distritos não podem usufruir independentemente dos seus próprios recursos. Então, só aí nessa introdução, a gente já tem como a fome influencia no exercício de poder da capital para os distritos. E entrando um pouco mais no âmbito científico da fome, gente, isso é uma das piores coisas que um ser humano pode passar na vida. A gente precisa da alimentação para o nosso corpo ter energia para realizar as nossas atividades do dia a dia. Mas não só aquelas tão claras como andar ou levantar um peso. O tempo todo o seu organismo está realizando alguma atividade. Seu coração está batendo e você está respirando, para dizer o mínimo. E isso implica no transporte de oxigênio para todas as células do seu corpo e na eliminação de gás carbônico e água para que cada célula desempenhe a sua função. E isso já não é pouca coisa não. O
nosso combustível principal é a glicose e, diferentemente das plantas, o nosso organismo não produz naturalmente. Então a gente precisa obter a glicose por fontes externas, ou seja, através da alimentação. Basicamente, qualquer carboidrato mais complexo que você ingira vai acabar virando glicose, porque o seu organismo vai fazer essa reação química durante o processo de respiração celular. Se você para de fornecer o alimento, ou seja, a fonte de glicose acaba, o seu organismo precisa arranjar uma forma de conseguir energia para realizar suas funções básicas. E o primeiro passo dele é utilizar a gordura que está no seu organismo, que é uma importante reserva de energia. Quando o organismo entende que não vai vir comida e ele ainda assim precisa de energia, é nessas reservas de gordura que ele vai atacar e vai extrair o máximo de energia que tiver dali. E se essa energia não for suficiente, ele vai começar a atacar uma parte muito importante do nosso organismo, que é a nossa massa muscular. E a pessoa vai literalmente secando, porque o organismo está tentando tirar a energia de tudo que ele possa encontrar. É literalmente uma luta para a sobrevivência. À medida que o nível de glicose no seu corpo vai caindo, o corpo entende que ele não pode mais realizar as suas funções da mesma forma que antes. Por isso ele vai entrando num estado econômico, energeticamente falando. E aí algumas funções vão parando. A pessoa vai sentindo enjoo, um pouco de tontura, náuseas, aí vem a dor de cabeça, a dificuldade de raciocínio. E como consequência, a produção de substâncias essenciais para o nosso organismo também vai parando, como enzimas e hormônios. Em se tratando de fome, gente, na adolescência e na infância, isso é mais cruel ainda, porque a criança cresce com mau desenvolvimento, podendo afetar o desempenho cerebral, o crescimento físico e também emocional, e assim vai ser sequela para a vida inteira. E não me admira ser nessa idade que essas crianças, em situações precárias dos distritos, são levadas até os Jogos Vorazes para se matarem. Além do fato desse ser um livro jovem e a personagem principal precisar estar nessa faixa etária. E trazendo para nossa realidade, a fome acaba sendo o início de um problema social mais profundo, porque as crianças nessa situação podem ter mais dificuldade de aprendizado e são elas mesmas que vão sofrer com o ensino público de má qualidade, quando na verdade são essas crianças que deveriam receber um cuidado em termos de educação muito maior, para evitar que esse tipo de problema acabe se tornando crônico mesmo, porque a criança acaba sofrendo com defasagem de aprendizado na infância. Ela sofre com um péssimo ensino básico, isso diminui as chances dela conseguir se formar no ensino superior. Não se formando no ensino superior, a potencial renda básica que ela vai ter diminui, e se ela não tem uma renda básica boa, ela possivelmente pode vir a sofrer com a fome novamente, e aí a gente repete o ciclo todo de novo. E se você já está aprendendo com esse vídeo, custa nada deixar o joinha aqui e pegar o link aqui embaixo e compartilhar com outros leitores vorazes pelo saber, né? Pega o link aqui e compartilha com aquele seu amigo fã de Jogos Vorazes. E se quiser ajudar a gente aqui no canal mais ainda, se torne um apoiador, faz igual a Alexia Freitas, que é fã de Jogos Vorazes e Luager de verdade, e se torne um apoiador. Muito obrigado, Alexia, por seu apoio. Esse vídeo é feito especialmente para você, que inclusive estou gravando no seu aniversário. Mas eu tô aqui para relacionar também a fome com a manutenção dos Jogos Vorazes. E para quem não leu os livros, só assistiu aos filmes, talvez não saiba o que é o sistema de tesseras. Por isso eu vou explicar aqui. Os jovens, quando completam 12 anos, estão aptos, obrigados, a se inscreverem nos Jogos Vorazes com um número. Aos 13 anos, o seu nome aparece no sorteio 2 vezes. Com 14 anos, 3 vezes, e assim por diante. Porém, contudo, todavia, no entanto, o adolescente pode colocar o nome dele mais vezes no sorteio dos jogos, caso ele queira, em troca de mais suplementos alimentícios, que vão sustentar ele e a família por um certo período de tempo. Esse é o sistema de tesseras. Ou seja, a fome ela é usada como moeda de troca para aumentar o sacrifício desse jovem nos Jogos Vorazes. E olha a jogada. Com esse sistema, a sua morte, ela deixa de ser uma morte solitária, uma morte de fome ali, isolada nos distritos, e passa a ser uma morte televisionada, uma morte que vai ser exibida para o país inteiro ver e que vai gerar entretenimento para a população da capital. Mas a moeda de troca não é dinheiro, é a sua vontade de comer. Você sofre o mínimo para querer sobreviver e ao sobreviver, você vive para sofrer pelos nossos interesses. Esse é o pensamento da capital.
E funciona. Agora, dentro do próprio jogo, a fome tem um papel importante. Os 24 participantes são isolados e trancafiados numa arena para lutar até a morte. E o jogo, que é transmitido para o país inteiro, é um jogo de sobrevivência completo. Não só pelo combate, mas também pelas condições naturais da arena. Cada arena, a cada ano, tem um tema, que varia de acordo com o interesse dos idealizadores dos jogos. Mas vamos pegar aqui o exemplo da Katniss mesmo, que era uma arena floresta. Os competidores precisam aprender a sobreviver nesse cenário para conseguir lutar, e a busca por comida é uma parte essencial. A capital fornece alguns recursos limitados dentro da arena, mas é importante que os participantes saibam buscar comida por conta própria, porque essa comida que a capital vai distribuir não vão ser 3 banquetes nas 3 refeições diárias, não. Você que lute. Isso é importante para o funcionamento do jogo, principalmente se tiver algum participante ali no meio relutante e se entregar para os jogos vorazes. Olha só, se o organismo sentir que a gente precisa de energia, ou seja, que a gente precisa comer, os neurônios enviam neuropeptídeos, que são substâncias relacionadas ao nosso sentimento de fome e saciedade. Como consequência, esses neuropeptídeos também estão ligados ao aumento da impulsividade, irritação e raiva. E quando o nível de açúcar no sangue cai, elevam-se os níveis de adrenalina e cortisol no sangue, gerando estresse e potencialmente desespero. E aí a gente tem esse ambiente de confinamento, de falta de comida, e os participantes vão se sentindo cada vez mais raivosos e desesperados. E se antes havia alguma resistência em não matar, não participar dos jogos, isso meio que vai se perdendo com o passar dos dias. É literalmente uma forma de você ir quebrando a pessoa aos poucos para atingir os seus objetivos, que nesse caso é fornecer um reality show de entretenimento para toda a capital. Tem até uma pesquisa interessante que eu vou deixar aqui na descrição para você ler, que fizeram lá na Universidade Estadual de Ohio, que buscou entender um pouco essa relação entre fome e estresse entre casais. E no estudo, o marido ou a esposa poderiam liberar a raiva do parceiro num bonequinho de voodoo e espetando alfinetes. A pesquisa era mais ou menos essa: para evitar a discussão, você libera a raiva ali no bonequinho. E você podia ficar espetando e gritando as coisas que incomodavam mesmo. Era para fazer a catarse emocional ali. E chegaram-se à conclusão que as pessoas mais irritadiças e que mais espetaram alfinetes nos bonecos voodoos eram aquelas com a menor taxa de glicose no sangue. E isso se dá porque, para você se inibir de um comportamento raivoso, você precisa de autocontrole. E para você ter autocontrole, você precisa ter energia sobrando dentro do organismo. E com menos glicose no sangue, você tem menos energia para impedir você mesmo de surtar. E aí você surta. E isso meio que é intuitivo, né? Porque a gente percebe que quando a gente tá ficando com fome, a gente vai ficando mais irritado, vai ficando mais propenso a gritar com os outros, né? Mas a ciência tá aí para provar ou desmentir a nossa intuição. E nesse caso a intuição tava certa, mas nem sempre é assim, tá? E agora eu vou indo porque gravar em pé, trancado nesse quarto, me deixou com fome. Então eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até lá!